meu personagem predileto na saga inteira, que é Lando Calrissian, porque aí a resposta foi o personagem que coloca o Han Solo no bolso. Ele é barão administrador, amigo. Não é contrabandista, contraventor, barão administrador. Chega com capa esvoaçante. Ele azara a mulher do amigo na cara do amigo. Mas vamos entrar nessa questão de diversidade, então, um pouco assim, até pra gente, né, variar um pouco nos temas, vocês também podem trazer os temas que vocês quiserem. Mas Star Wars, assim, tipo, hoje em dia, tem muita polêmica em relação a essa questão de diversidade. A gente vai falar da atualidade e tudo mais. Mas, na época, já era um elenco diverso. Né? Não. Você não acha? Porque a mulher, a Leia, a mulher do elenco, é uma mulher poderosa, não é necessariamente sexualizada, tem a cena lá, beleza, que ela vira escrava, mas mas é já no terceiro filme, a gente tá beleza. falando do primeiro, né? O primeiro teve a grande pergunta, não existem negros no espaço, né? Assim, foi a da... Isso que o Chewbacca não conta com você não sabe. Mas a resposta da sociedade, na época, essa foi a mais gritante do sempre. O James Earl Jones já dublava. Mas tipo, não era a voz, cadê um representante? Entendeu-se assim, não há negros no espaço. E o Lucas meio que assim, cacete, esqueci no elenco de colocar o personagem. Não tinha Sweet Baby Inc. na época. Não tinha. Mas, cara, tudo bem, os heróis não foram, mas não tinha nem como os comandantes da rebelião, né? Vamos colocar pelo menos um personagem com speaking part, né? Com papel falante, aquele General Dodona, ou um piloto, não tinha nenhum. Aí, assim, pegou mal. O que, na verdade, pra mim, acabou gerando o meu personagem predileto na saga inteira, que é Lando Calrissian, porque aí a resposta foi o personagem que coloca o Han Solo no bolso. Ele é barão administrador, amigo. Não é contrabandista, contraventor, barão administrador. Chega com capa esvoaçante. Ele azara a mulher do amigo na cara do amigo. O amigo chega, essa aqui é a Lé, oi, tudo bom? Na cara do maluco, mais carioca é impossível, cara. Mais carioca que Lando Calrissian. É verdade. É muito bom. Tá chamando os cariocas de talarico? Não, gente, não para em serviço, né? Sobre a Leia, eu não sei se eu falei da outra vez aqui, né? Que é uma personagem que eu acho incrível, né? Porque ela, de fato, a gente tem que parar pra pensar, e ninguém pensa nisso, né? Porque a gente só pensa a Leia como rebelde. A Leia era uma senadora imperial. Tá? Então, e ela era uma senadora, uma princesa, né? Então você pensa o que ela tinha a perder se juntando à rebelião. Né? Tinha muito a perder. Então, uma personagem, ela inclusive é a que assume o comando, né? Depois que ela é liberta, né? Ela é liberta ali na área de detenção. Ela vê que vieram patetas salvá-la, né? Assim. Então, assim, é um personagem incrível, né? Isso que eu acho que é um personagem verdadeiramente forte, né? Mas existe essa confusão, às vezes, né? Do que é uma personagem forte, seja feminina, qualquer coisa do tipo. E depois a gente vai falar mal dos filmes da Star Wars, por razões diversas, não é questão de diversidade nem nada, mas... Diversidade de não falação. É isso, mas assim, eu vejo que hoje, por exemplo, né, tem aquela cena em que a Rey tá correndo e o personagem, como é que é o nome dele? O outro, o menino? O Finn ou o Paul? O Finn. No primeiro filme, ele pega a mão dela e fala, não, você não pode pegar minha mão. Então, para isso não tem nada a ver com personagem forte. Isso aí é uma coisa estética, pirotécnica. Forçada. A força, né? A força da personagem ou do personagem tá na personalidade dele, na maneira como se comporta. Na imposição, na agência que ele tem. Então, dali você pensa que quem tinha mais a perder era a Leia, né, cara? Era a Leia. Então, você olha a força que a personagem tinha. Então, a consciência social, imagina. Uma princesa e senadora podia também estar encostada, como vários príncipes e senadores que nós temos no país, né? Não com o cargo de príncipes, mas com vida de príncipe sendo senador. Então, estão aí cagando. Ela colocou na reta toda uma linhagem. Ela colocou na reta o planeta, que acaba pagando... Na minha opinião... Pagando pela rebeldia dela, Na minha opinião, ela até, de certa forma, a força motriz do filme. Porque o filme gira em torno do pelo menos o MacGuffin é resgatar a princesa, que é a coisa mais velha do mundo. Só que quando você resgata a princesa se coloca no comando. Agora, pensa também pensa na Leia. A gente às vezes não pensa o que está passando na cabeça do personagem. Estou presa na Estrela da Morte. Fui drogada
por um ciborgue que só vou descobrir que é meu pai daqui a algum tempo. Mas beleza. Tô lá, drogada, abusada na prisão, tudo mais e tal. Porra, a rebelião mandou gente, né? Vai mandar. A rebelião não mandou ninguém. A rebelião não mandou, na verdade, porque esses caras não são rebeldes. Veio um fazendeiro e veio um pirata. Um pirata com um tapete ambulante. A frustração que deve ter passado na cabeça dela. Tipo, pô, não tem amigos na rebelião, me deixaram à morte? Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Eu seria um bom escritor daqueles quadrinhos da Mad, né? Que fazia, né? Porque ele tá falando basicamente. Porque é rever o absurdo da situação, não, né? sai numa lata velha também, né? Aí vocês vieram nisso? Não são nem rebeldes? Cara, sinceramente, eu teria rasgado a carteira de rebelião. Assim, eu não quero mais fazer parte dessa merda. Ninguém veio me resgatar. Me mandaram um caipira e um pirata. E um cachorro do pirata, né? E um velho. O velho morreu! O velho veio me resgatar e morreu. Tudo bem, era o velho que ela chamou, que era o Obi-Wan. Né? Não, e também a frustração dela com o Obi-Wan. E aí o Obi-Wan entrou em contato com a rebelião, não, peguei um fazendeiro e um pirata. Um cachorro gigante. Porra, e o cachorro gigante. Gente, ele era general Kenobi, general cata alguém da rebelião, meu irmão. Então as pessoas Faz que eu digo, sentido as mesmo. pessoas não entendem muito, né? A gente, como gosta muito, estuda, já viu e leu várias vezes coisas, a gente entende essas nuances, né? O que está por trás. Então você não pode dizer que não tinha isso, né? Essa força. Quando você pega, por exemplo, a questão da Leia, que depois ficou. Todo mundo falou que ela foi sexualizada no terceiro filme e tal. Isso. O que o Lucas está fazendo ali? Quando você pega as histórias pulp, né? Que eram referência do Lucas, né? As histórias pulp sempre tinha, como no Conan, né? Você ia enfrentar um rei inimigo, o rei sempre tinha, era uma corrente com uma princesa e uma corrente com um jaguar, animal, uma onça, tal, né? exato. Que é aquela imagem do Jabba. Você concorda comigo? E o Jabba tinha um jaguar, que era o Rancor. Só não estava à vista. Tava ali, mas esse era o negócio. Sim. E a princesa ficava, durante todas essas histórias pulp, ela ficava ali inerte, nada fazia, né? Então, quando a gente não para pensar nisso, quem matou o Jabba? Foi o Luke? Foi o Han Solo? Foi o Lando? Quem matou o Jabba? A Leia. A Leia. Então, o que o George Lucas estava fazendo ali, cara, não era sexualizando a mulher, era vingando todas essas princesas e porões. Então, essas paradas que eu acho que porra, são críticas, cara, que as pessoas não entendem porque não tem embasamento. Não, exatamente. Né? Então, ela botou um biquíni. Qual é o problema da mulher de biquíni, cara? Que problema tem? Né? Então, assim, nenhum. Então, assim, então é isso que eu acho que... Aí você vai entender a história, porque as revistas pulp, os quadrinhos pulp foram referências pro George Lucas, né? Então, assim, a gente que conhece Pulp, a gente que conhece Conan, a gente que sabe de tudo isso. O resgate do Han Solo é o resgate do Robin Hood. Todo filme, toda a história do Robin Hood, o Robin Hood acaba sendo capturado e os amigos entram disfarçados na fortaleza para salvar o Robin Hood da forca. Onde, porra, tem todo o filme do Robin Hood. O filme do Robin Hood que não tem isso tá errado. O Robin Hood tem que, apesar de ser fodão, em algum momento ele é capturado pelo xerife de Nottingham e aí a equipe dele, os bravos, né, os merry men, né, os homens felizes, os homens alegres, vão lá resgatá-lo. E quando é o Han Solo sendo resgatado, para mim o melhor momento de Star Wars são os 40 minutos do Retorno de Jedi. Aquilo ali, os heróis... Arrepiou. Aqueles heróis... É um momento... É um momento que os heróis triunfam porque a gente vem de uma lapada na cara que chama-se Império Contra-Ataca, que os heróis perderam. Os nossos heróis perderam. Sai o rabo entre as pernas. Nossa, sai o rabo entre as pernas. Nunca tinha visto. Parece time tomando goleada. Entendeu? E aí, naqueles 40 minutos, os heróis trabalham em conjunto. O Luke, que era sempre um banana... Ele entra de preto. Isso é foda demais. Meu irmão, ele entra de preto, já esganando o Bibi Fortuna, não, esganando o Gamorreano. O Gamorreano. Eu nunca entendi, cara, depois que eu fui perceber isso, de que quando começa, você acha que o Luke, em algum momento, voltou para acabar o seu treinamento. No início do filme, você fala, ele voltou. Porque dali do final do Império Contra-Ataca pro início do Retorno de Jedi, o cara parece que deu um saltou 3 níveis, exatamente. No RPG, né? E aí depois que você descobre que na realidade ele ainda não voltou, ele volta para cumprir a promessa depois, né? Então aquele salto que ele tem ali, aprendeu porque ele desceu no ventre da baleia, né? Como a gente fala na mitologia, né? Ele foi ele foi ao fundo mesmo, ele caiu no buraco, né?
E foi salvo, voltando ao Retorno de Jedi aqui, essa cena é de arrepiar. Quando ele tá preso lá naquela antena, aquela antena da Transamérica, ele fica de cabeça para baixo, preso lá, e aí ele tenta chamar o Obi-Wan, e o Obi-Wan tinha falado, eu não vou poder te ajudar. E aí ele lembra, Leia, né? Aí ele chama, puta, aí caralho, meu irmão, você fica arrepiado, que ela tá indo embora, ela fala, não, a gente tem que voltar. E o Lando, o Lando querendo salvar a pele dele. Meu irmão, já perdi cidade, cargo, perdi tudo, mulherinho, perdi tudo, brother. Perdeu. Eu tô pelo menos escapando, com a roupa do corpo, mas tô escapando. E a própria momento que o Luke, ele vai enfrentar o Vader no Império Contra-Ataca, é algo também ontológico, na minha opinião, porque aí entra a questão da boa, até a rebeldia juvenil, mas é aquela boa rebeldia, né? Não é o rebelde sem causa. É o rebelde com causa, né? Porque ele tá preocupado com os amigos, né? Uhum. Todos falavam, não, você não vai, você vai... O sacrifício deles servirá para o seu crescimento. Não vou, ninguém vai sacrificar por mim, irmão. Então é emocionante. Not on my watch. Pois é, então, aí é um herói tão forte, com tanta convicção de tudo, né? E aí vem a sequel e bota ele daquele jeito. Bom, mas eu tava falando vamos falar da sequel. Já chegaremos lá, porque eu até não desgosto que o herói tenha em algum momento, porque o Obi-Wan passou por isso. O Obi-Wan também era um grande guerreiro, e aí ele viu o fracasso dele. Mas a gente não tem o fracasso do Luke. O problema dele, não é um problema dele virar eremita e chatear. O próprio sobrinho, não, ideia mesmo, não sei. É que eu mas acho, custou a ter isso. Mas por enquanto a gente foi. Onde ele fracassou? Não, e ele, eu fracassei com o Obi-Wan, fracassou. Teoricamente ele tá se espelhando no Obi-Wan. Obi-Wan fracassou com o Vader e aí se exilou, vergonha. Sim. E aí eu fracassei com meu sobrinho e me exilei, vergonha. É permissível. Sou capaz de... Discordando, sou capaz de concordar. Entendeu? Mas sou contra. Mas entendi o parâmetro. Agora, foi mal feito. Aí é outra coisa. Não, mas tem um pequeno detalhe aí, né? Porque o Luke, você tem a impressão, vendo os filmes originais, que ele se transforma no maior Jedi de todos os tempos. Não, e ele tem uma falha absurda de quase matar o sobrinho, cara. Peraí, mas ele um cara que se renegava a matar o pai. Então o fracasso do Luke não podia ser baseado no sobrinho. Não, isso que eu tô... Por isso que eu falei mal escrito. Matar ainda por isso que eu falei mal escrito, porque eu entendo que eles quiseram espelhar o Obi-Wan, mas que o fracasso dele fosse outro, porque esse era improvável, porque ele se recusou olha só, ele teve uma visão premonitória de que o sobrinho ia fazer merda, ou seja, Minority Report, né? Agora, o Vader, ele tinha provas cabais que cabem nessa sala de crimes que o Vader cometeu, e ainda assim ele não quis matá-lo. Então, olha só, tá um erro de construção de personagem aí. Sim. Não sou contra espelhar. Um erro de destrução de personagem. Um erro de destrução. Nem o Mark Hamill, né, gostou disso. Ele ficou puto. Não, ele ficou puto. Ele não puto, né? Ele deu uma entrevista falando, dá a entender que depois até deram um toque nele. Dá uma segurada aí, porque não dá pra falar, ainda tem um filme pra lançar, 1 ou 2, né? Tem um filme pra lançar. Exato. Enfim. Mas pra falar isso tem que dar uma suspirada pra... Sair do céu pro inferno. Eu preferia que ele tivesse, sei lá, tomado uma decisão estratégica ruim que custou a vida de um planeta. Beleza, Aí eu entendo ele dizer, cara, agora entendo o que é a falha do Obi-Wan, porque eu fiz uma meme, me achei poderoso na força e custei Mas você não acha que ele, em vez de matar, ele não ia até o último de seus dias tentar... resolver a questão? Aí vai do que você quer fazer com o personagem. Se ele quer ter o arco do Obi-Wan e dizer assim, não, o Obi-Wan teve errado, eu tenho que voltar aí tá bacana. Sim. O erro, meu ponto focal aqui, se era para ele fracassar e recuar, o fracasso não podia ser com um membro da família, porque ele fez tudo pelo Vader, contra a Leia, contra todo mundo, dizendo pra ele, não vale a redenção. Sim. Não vale, eu vou me entregar. Então, ele se entrega no Retorno de Jedi. Né? Ele se entrega. Ele vai pra Estrela da Morte ciente da morte dele. Sim, totalmente. Porque ele vai pra Estrela da Morte sabendo que a Estrela da Morte vai ser destruída pelos rebeldes. Os rebeldes não vão segurar o gatilho porque ele tá lá dentro. Aliás, não seguraram. Explodiram com ele lá dentro. Ele é que vazou rápido. Mas se ele não vaza rápido, a Estrela da Morte...
o Ed Antilles, o Lando, estavam lá metendo a mamona na Estrela da Morte, sem sequer saber que o Luke estava lá dentro. E eu, sinceramente, se eles soubessem que o Luke estava lá dentro, difícil parar o ataque rebelde à Estrela da Morte, entendeu? É verdade. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?